João capítulo 3, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. É um texto bastante conhecido, todos nós conhecemos. Vamos ler o 16 e o 17. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Podemos assentar no nome de Jesus. Irmãos, não é novidade para ninguém de que o diabo, ele é o pai da mentira. Inclusive, a única paternidade que é atribuída ao diabo é esta, que ele é o pai da mentira. E uma das mentiras que ele tem propagado é que Deus não me ama, é que Deus não te ama, e que Deus não está preocupado com o seu problema, com a sua dor, com a sua dificuldade, com a sua luta. E ele vem propagando isso, que Deus está preocupado com o irmão A que recebe uma vitória, com o irmão B que recebe outra, com o irmão C que recebe uma grande bênção, mas você mesmo não recebe. E o diabo vem propagar e vem dizer, pelo contrário, você não vai receber e a sua vida vai ser de mal a pior. Você não vai conseguir as bênçãos, você não vai conseguir as vitórias e a sua vida vai ser de mal a pior. Isso é uma mentira. E o diabo vem propagando isso em muitos corações. E o grande detalhe é que tem muitas pessoas acreditando nesta mentira do diabo. E eu vim esta noite provar para você que isto é uma grande mentira. De que Deus, Ele te ama. E eu vou provar essa noite o quanto que Deus te ama. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, a partir do versículo 5, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Tinha um plano de Deus para que esse amor pudesse ser revelado. E Deus então provou isso ao entregar o seu Filho em prol de nossas vidas. É por isso que nós vemos o texto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus revela o plano para Jesus e Jesus poderia dizer não. Ele poderia dizer não, eu não irei. Olha, eu preciso que alguém vá e morra em prol desse povo que vai de mal a pior, está na tendência do pecado e eu preciso salvar e resgatar esse povo. Jesus poderia olhar para Deus e falar, eu não irei. Manda um anjo, manda um arcanjo, manda um serafim, manda um querubim, mas eu não. Me deixa aqui no meu trono, me deixa aqui no meu canto, eu não irei. Mas Jesus, ele opta pela vontade do Pai e resolve executar todo o plano. Aí Deus então olha para uma cidadezinha nas proximidades de Jerusalém, uma cidadezinha pequena, paupérrima, chamada Nazaré. Escolhe uma menina de boa índole chamada Maria e revela todo o plano. E fala, ó, eu preciso do seu ventre para que Jesus possa nascer. E aí Maria fala, tudo bem, mas o grande detalhe é que eu sou uma menina virgem. O grande detalhe é que eu sou uma noiva quase casada. O que vão dizer sobre mim? O anjo, não se preocupe, porque homem nenhum vai tocar em ti. O que há de nascer será gerado pelo Espírito Santo. Ela entende o plano e Jesus então nasce. E quando Jesus nasce, ele nasce como qualquer criança, sujeito a qualquer criança, com todas as necessidades. E aí Jesus vira criança, Jesus vira adolescente, Jesus vira um jovem, a Bíblia não traz detalhes sobre esta fase, e aí ele vira adulto. E aos 30 anos ele começa o seu ministério. Ele é batizado por João Batista e começa então o seu ministério, curando, dando visão aos cegos, audição ao surdo, fazendo o paralítico andar, morto ressuscitar, realizando milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E em todos os seus ensinamentos,
ele foi mostrando pelo motivo pelo qual ele veio, que era salvar e resgatar a humanidade de todo o pecado. Aí ele então começa o seu ministério, mas ele sabia que precisaria passar por uma angústia muito grande. Ele sabia que precisava passar por um momento de dor, de agonia, de angústia. E aí ele começa a sofrer uma grande provação. Ele realiza a sua última Páscoa, está em Mateus capítulo 26, versículo 21. A Bíblia diz que enquanto eles comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E aí ele realiza a última Páscoa, e ele sabia que estava chegando a hora dele passar por uma grande luta, uma grande provação, porque ele veio para morrer em prol da minha vida e da sua vida. Aí ele vai para o Getsêmani, para poder se reservar um pouquinho, orar, buscar a Deus e clamar a Deus. E quando chega ali, ele está num estado de angústia tão profundo, ele está tão abalado em suas emoções, ele está num momento de agonia tão grande, que segundo alguns historiadores, alguns comentaristas, pelas pesquisas que eu fiz, muitos dizem que ali era para Jesus ter dado um infarto. O coração dele não aguentaria de tanta pressão, de tanta dor, de tanta angústia. Ali mesmo era para Jesus ter morrido de infarto. Mas não ia adiantar muito, porque a morte necessitava de sangue derramado para a remissão de pecados. E aí outros dizem ainda, se ele não morreu de infarto, então ele tinha que morrer de derrame, um derrame cerebral. Tinha que ter dado um AVC, um acidente vascular cerebral, porque as veias começaram a inchar, e as pequenas veias no cérebro de Jesus era para ter estourado, e era para Jesus ter tido um derrame, e era para ter morrido de derrame. Mas ele não morreu de derrame, não morreu de infarto. E aí eles dizem que as veias começaram a inchar, esticar, a trincar. E a Jesus então começou a suar, como diz a Bíblia, suar sangue. É o que o grande médico, doutor Lucas, relata e trata. Eles chamam esse fenômeno de hematrinose. Outros falam hematitrose, onde os vasos sanguíneos se dilatam, se rompem. O homem passa por uma dor tão grande, a pele fica sensível, fica como se estivesse em carne viva, e a pessoa passa por um momento de dor, de angústia, de sofrimento, de muita agonia. E Jesus estava assim no jardim do Getsêmani. Ele estava tão assim que o anjo desceu do céu para confortar Jesus. E Jesus fala assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele lembra que estava ali por amor a mim e por amor a você, que está aqui essa noite, e você que está em casa ouvindo esta palavra. E Jesus estava no Getsêmani, passando por essa dor, por essa luta, por essa angústia. Ele estava angustiado até a morte. Jesus já não se alimentava desde a última ceia, e então ele é preso. A Bíblia diz em Mateus 26, 47, que Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. E ele fala: aquele a quem eu beijar, prendei. E a Bíblia diz então que uns dos que estavam ali estendeu a mão e cortou a orelha do soldado. E aí Jesus falou: para com isso. Vocês não estão entendendo que se eu quiser orar agora, Deus manda uma legião de anjos e acaba com tudo isso. Eu que estou me entregando, é eu que estou indo, porque eu quero morrer em prol de um povo que precisa desse momento. Eu preciso entregar a minha vida para que esse povo possa entrar nos céus e morar com o Senhor eternamente. E a Bíblia diz então que ele é preso. E ele vai então, ali na presença, perante o Sinédrio, no sumo sacerdote Caifás. E ali eles acharam uma falha para poder crucificar Jesus. E a Bíblia diz então, irmãos, que Jesus, ele já estava ali, já participando da grande crucificação. Mas claro, essa é só a preliminar. Já estava batendo em Jesus, já estava dando socos em Jesus, já estava dando pontapés em Jesus, já estava dando cuspida, já estava dando murros. E Jesus estava indo ali para poder ser crucificado como ovelha muda, sendo levado ao matadouro. E a Bíblia diz, irmãos, que quando chega aqui em Mateus capítulo 26, versículo
versículo 59, eles encontraram a tal falha em Jesus para culpar Jesus. Em Mateus capítulo 26, versículo 59 ao 68, diz aqui a palavra do Senhor, 26, 59 ao 68. Olha só o que diz a palavra do Senhor, 26, 59 ao 68. Ora, os príncipes do sacerdote e os anciões de todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas e disseram: este diz, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. E disse-lhe Jesus: tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvirdes agora a sua blasfêmia. Blasfemou, é culpado, vamos levar para ser crucificado. Olha só, irmãos, aí pegaram Jesus, depois diante dessa falha, e aí levaram então para Pilatos, para que Pilatos pudesse oficializar então essa culpa e levar Jesus para a crucificação. Pilatos viu que Jesus não tinha culpa. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos sabia que Jesus estava ali, muitos estavam fazendo isso por inveja. Tanto é que a mulher de Pilatos, ele recebeu uma carta da mulher dele. Pilatos recebe uma carta da mulher, a mulher disse: olha, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Aí Pilatos, pastor Lutero, eu acho que ele, em nenhum momento ele falou: já sei o que eu vou fazer. É costume soltar um preso. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou perguntar quem vai ser solto, eles vão falar, claro que é Jesus. Aí tinha Barrabás, e ele perguntou assim: quem queres que eu vos solte? Jesus ou Barrabás? Na cabeça dele deve ter pensado: vão gritar para soltar Jesus. Eu vou estar tranquilo, vou crucificar Barrabás. Só que para surpresa dele foi o contrário: solte Barrabás e crucifique Jesus. E ele viu que não tinha jeito, ele acabou assinando a sentença. Para o pessoal do direito que está aqui, pessoal que trabalha nessa área e conhece direito, existem aqui 6 ilegalidades no julgamento a que Cristo foi submetido. 6. Primeiro, mesmo antes de começar o julgamento, já havia determinado que Jesus deveria morrer. Eu não posso ler os textos por causa do tempo. João capítulo 11, versículo 50. Ou seja, o princípio de que inocente até que se prove o contrário não foi observado. Segunda ilegalidade, falsas testemunhas de Jesus foram forjadas. Mateus 26, 59. Terceira ilegalidade, não foi permitida ou providenciada defesa alguma para Jesus. A quarta ilegalidade do julgamento de Jesus: o julgamento foi realizado à noite. Isto era ilegal, segundo as leis judaicas. Marcos 15, 1. O sumo sacerdote, a quinta ilegalidade: o sumo sacerdote colocou Jesus sob juramento, então o incriminou pelo que ele mesmo teria dito. Mateus 23, 63. E a sexta ilegalidade no julgamento de Jesus: casos que envolviam acusações tão graves, não poderia ser julgadas em apenas, tinha que ser julgadas apenas em locais habituais de reuniões no sinédrio, e não na residência do sumo sacerdote, como se deu no caso de Jesus. 6 ilegalidades, mas mesmo assim, Pôncio Pilatos oficializou a crucificação. Primeiro slide, por gentileza, Jojo e Davi. Aí está a sentença.
eu tenho um presente para 20 pessoas. Pode voltar para mim, Jojo, por favor. Eu tenho um presente para 20 pessoas. Quem quiser, no final do culto, pegar a sentença... Pedro, entrega ali para o pastor Gedeon Júnior aqui uma. Quem quiser pegar a sentença depois... Aqui, ó, e uma para a pastora Loide ali. Obrigado. Quem quiser pegar comigo essa sentença, após o culto, eu dou de presente. 20 eu trouxe essa noite. Aí, mas eu quero também, pastor, e já acabou, eu trago para você amanhã no culto. Olha o que foi a sentença. Ele disse, eu, Pôncio Pilatos, isso aí está lá no Museu da Espanha, cópia autêntica. E ele fala, eu, Pôncio Pilatos, aqui presidente do Império Romano, dentro do palácio de arquirresidência, julgo, condeno e sentencio à morte Jesus, chamado pela febre Cristo, Nazareno, Galileu de nação, homem sedioso, contra a lei mosaica, contrário ao grande imperador Tibério César, Nazareno, eu determino e ordeno por esta, que se lhe dê morte de cruz, sendo pregado com cravos, com todos os réus, porque congregando e ajustando homens, ricos e pobres, não tem cessado de promover tumultos por toda a Judéia, dizendo-lhe filho de Deus e rei de Israel, ameaçando com a ruína de Jerusalém, do sacro templo, negando o tributo a César, tendo ainda o atrevimento de entrar com ramos e em triunfo, com grande parte da pebre, dentro da cidade de Jerusalém, que seja ligado e açoitado, e que seja vestido de púrpura e coroado de alguns espinhos, com a própria cruz aos ombros, para que sirva de exemplo a todos os malfeitores, que juntamente com ele sejam conduzidos 2 ladrões homicidas. Vou parar aqui por causa do tempo. Aí saiu a sentença. Jesus está ali perante Pilatos, e aí Pilatos manda açoitar Jesus. Pela lei judaica, era 39 açoites. Aí você pensa assim, 39 açoites, uma quarentena de açoite menos 1, 39. Aí você pensa assim, 39. Quem já levou cintada, né? 39 cintada, né? 1, 2, 39, vai doer, vai sangrar? Eu acho que não. É uma cintada. 39, rapidinho acaba no tronco. Foi assim não, irmãos. Coloca o segundo slide, Jojo. 39 chicotadas. Pela pesquisa que eu fiz, tinha 2 chicotes usados no flagelo, na crucificação, azorrague ou flagrum. O azorrague tem 12 tiras de couro, 12 tiras, e na ponta das 12 tiras, havia pedaços de ossos de carneiro pontiagudo e chumbo. Então Jesus, se foi açoitado com este chicote, ele levou 468 chicotadas, porque é 12 vezes 39. Aí, vamos deixar de lado e vamos pensar, para tentar amenizar um pouquinho a dor de Jesus, vamos deixar o azorrague de lado, e vamos trabalhar com flagrum, para diminuir um pouco a dor. Então ele levou 117 chicotadas. Eu já assisti filmes em que durante o flagelo eles mudam o chicote. Eles param no meio, 27, 20, 19, 20, 21. Vamos trocar o chicote. Eu já vi filmes deles trocando. Então vamos esquecer o azorrague e vamos ficar com o flagrum, que era 3 tiras de couro, na mesma forma. Na ponta tinha pedaços de ossos de carneiro pontiagudos e pedaços de chumbos. Então Jesus levou 117 chicotadas. Olha como é que ficava cravado no corpo de Jesus. Olha como é que os cravos ficavam. Cravos não, pode colocar, Jojo, a próxima. Olha como é que ficava a forma do chicote quando pegava ali em Jesus. Volta para mim, Jojo, por favor. Jesus, irmãos, nesse processo, ele era preso em um tronco para ficar assim um pouco encurvado, para facilitar aqui o soldado a dar chicotadas. Então, atingia as costas, os braços,
os ombros, as pernas, incluindo as panturrilhas, os ossos metais penetravam na carne, rasgando os vasos sanguíneos, nervos, músculos e pele. Isto era repetido várias vezes. A flagelação levou Jesus a um prematuro estado de choque. Nas horas seguintes houve um vagaroso acúmulo de fluidos, efusão pleural ao redor dos seus pulmões, trazendo dificuldade na respiração. Pode ter comprometido o fígado e o baço. E depois da flagelação, a condição era muito grave, sentia muita sede, estava prestes a sofrer um choque traumático em razão dos seus ferimentos causados pelo flagelo. Primeiro estágio, que é a perda de líquido e circulação, chamado hipovolemia. E Jesus fez tudo isso por amor a mim e por você. E você vai aceitar que em 2021 o diabo vem com essa conversa fiada de que ele não te ama. Ele te ama, meu irmão. E provou na cruz do Calvário o quanto ele te ama. E você está aqui essa noite porque esse amor foi demonstrado por Jesus na cruz do Calvário. Isso não é a crucificação ainda não. É só para aquecer. É só para aquecer os soldados. E Jesus então está dessa forma, com o corpo todo rasgado, as costas, pescoço, parte do rosto, ombros, pernas, tudo isso. Jesus estava todo rasgado. Aí leva Jesus para carregar a cruz. Próximo slide, por gentileza. Coloca Jesus para carregar a cruz. Mas depois do açoite, colocaram o quê? A coroa de espinho. Olha aí, irmãos, esses espinhos, quando colocaram em Jesus, não foi com cuidado não, pode voltar aqui, Jojo, não foi com cuidadozinho não, vamos colocar aqui a cruz, vamos, ó, já está muito machucado, viu? Ele já está muito machucado, então vamos botar cuidado aí com Jesus, não pode machucar mais não, já está muito machucado, já está muito fraquinho, vamos colocar a cruz, a coroa com cuidado. Colocou a coroa na cabeça de Jesus. E a Bíblia diz que com caniço bateu na coroa de espinho. E esses cravos furou o crânio, o couro cabeludo de Jesus. Foi enfincado Jesus ali, ó, na cabeça de Jesus. Bateram com caniço para que aqueles espinhos pudessem penetrar o couro cabeludo de Jesus. E quando aqueles espinhos estavam entrando na cabeça dele, ele estava pensando em mim, e ele estava pensando em você, e ele estava pensando em cada um de nós que está aqui essa noite. Então você tem motivo de sobra para adorar e glorificar e exaltar o nome de Jesus. Próximo slide, por gentileza. Aí colocaram ele para carregar a cruz. E aí, queridos irmãos, esquece as duas primeiras, porque esses tipos de cruzes aí eram os mais importantes, eram as cruzes mais importantes daquela época. Então, a decussato esquece, porque o crucificado ficava praticamente de joelho, carregando esse tipo de cruz formado de X. A grega esquece, que é sinal de mais. Então está nas duas últimas ali, formato de um T, a comissato ou a latina. A comissata até dá para engolir um pouquinho, porque tem as duas partes da cruz ali, que eu vou falar o nome agora, daqui um pouquinho. Mas a latina é a mais aceita, porque em cima ali, naquele espaço que sobra, foi colocada a plaquinha que foi colocado sobre ali a cruz. Este é o rei dos judeus. Então, pode voltar, Jojo. Então essa cruz tinha duas partes, a parte vertical e a parte horizontal. A parte vertical era chamada de stipes crucis, era o tronco da cruz, já ficava pronta ali, fixada. Aí vinha a parte horizontal, chamada de patíbulos. Porque no princípio, no início, o patíbulos, pelos estudos que eu fiz, era o patíbulo chamado de furca, que era um V ao contrário, colocava-se na nuca da pessoa que cometeu algum crime e saía na cidade, a título de exemplo, para que todos pudessem ver. E eles eram chicoteados e passava ali uma forma de punição. Isso é chamado de patíbulos, de curva. Só que depois mudou isso. Eles começaram a ver que dava muito trabalho e pegou a tira das trancas das portas, que era aquela parte horizontal, aquela madeira.
E aí colocou nas costas dos crucificados para carregar a parte horizontal sobre as costas. E esse patíbulos, ele pesava de 50 a 60 quilos. Não era uma madeira lisinha, era uma madeira cheia de ferpa, de farpa. E aquelas farpas entravam ali no corpo de Jesus. E ele ali com aquele peso de 50 quilos. Um saco de cimento pesa 50 quilos. Se colocar um saco de cimento aqui nas minhas costas, eu vou conseguir carregar no máximo até o portão da igreja. E da metade para lá já morrendo. Porque vai pesando. Aqueles 50 quilos que está aqui, vai pesando. E eu estou, graças a Deus, num estado normal. Tirando o bucho, eu estou perfeito de saúde. Né? Mas bucho também não é doença não, irmãos. Mas eu estou um pouco buchudinho. Mas tirando isso, eu estou bem de saúde. Mas coloca um saco de cimento nas minhas costas. De 50 quilos eu não vou conseguir. Jesus, irmãos, já estava naquele estado, com a coroa de espinho na cabeça, com o corpo todo rasgado, e ainda estava carregando aquela cruz nas suas costas. Não houve queda de Jesus. Ele carregou aquele peso ali em suas costas. E ali ele foi levado para o Gólgota, foi levado ali para ser crucificado. E aí Jesus estava fazendo tudo aquilo por amor a mim e por amor a você. Quando chegou lá no local, que ele carregou o patíbulos, que chegou no local da caveira, do Gólgota, aconteceu isso aqui. Coloca lá, Josuá, por gentileza. Pode pular, porque ali é a parte vertical, horizontal, patíbulos e chips. Aconteceu isso aí. Um cravo em suas mãos para poder fixar Jesus naquela cruz. Aqui tem uma grande discussão, se foi na mão ou se foi no pulso. Próximo slide. Aqui tem uma grande confusão aí, se foi na mão ou se foi no pulso. Muitos dizem que não poderia ter sido na mão, porque o peso não aguentaria, ia rasgar e Jesus ia cair. Mas muitos falam, não, foi na mão sim, porque ele foi amarrado, o antebraço dele foi amarrado para segurar o corpo, então sustentou sim, então foi na mão. Outros dizem que não, foi no pulso. Lá no meiozinho ali daqueles dois ossos, chamado rádio e ulna, tem uma brechazinha ali, ó, entre esses dois ossozinhos aí. Rádio e ulna tem uma brechazinha, vocês podem ver. Ali foi colocado os cravos. Eu vou ficar com a mão. Porque a Bíblia diz que o Senhor olhou para Tomé e disse, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Então eu fico com a mão. Mas muitos falam que não foi a mão, porque ele ia rasgar. Volta lá o anterior, Jojo. Olha aí, irmãos. Você pega um prego, coloca numa madeira. Olha que colocaram em Jesus. Colocaram os dois pés no madeira e colocaram esses cravos para que pudesse fixar na cruz. Olha o tamanho desses pregos, de 12 a 17 centímetros. Foi colocado no seu Cristo, porque ele fez por amor a você que está aqui esta noite. Pode voltar para mim, Jojo. E o diabo vem dizer para você, Jesus não te ama. Não está nem aí para a sua dor, não está nem aí para o seu problema, não está nem aí para a sua dificuldade, ele não está nem preocupado com a sua agonia. Vai dando ouvido para o diabo, mas nessa noite não, irmãos, em nome de Jesus está repreendido. Fala assim, Satanás, é mentira sua, porque o Senhor Jesus entregou a vida por mim na cruz do Calvário. Depois disso, ele foi colocado na cruz do Calvário e deu algo em Jesus chamado tetania, que é uma cãibra generalizada em todo o corpo. Eu já tive cãibra na panturrilha, eu já tive cãibra na coxa. Um detalhezinho que eu esqueci,
Quando Jesus foi levado para a crucificação, quando ele foi flagelado, colocaram uma capa nele. E chegou um momento que os soldados, para despir Jesus, puxaram aquela capa. Você se lembra quando você se machucou e colocou uma gases, um esparadrapo em cima da ferida, e você teve que tirar com muito cuidado, colocar uma água oxigenada talvez, tirar com muito cuidado para não tirar aquela casquinha que ficou presa e grudada naquela gases ou naquele esparadrapo. Você já lembra disso quando aconteceu isso contigo? Que você se machucou, aí você teve que tirar com muito cuidado para não puxar de vez e deixar a ferida aberta. Eles pegaram e puxaram tudo que estava em Jesus. Jesus ficou todo aberto. Ele poderia dizer não. Opa, eu não. Mas ele, por amor a mim, ele fez isso, irmãos. Porque você está aqui essa noite, porque ele morreu na cruz do Calvário pela sua vida. E aí deu uma tetania em Jesus, que é uma cãibra generalizada. Ele está ali, uma cãibra que é um nervo, né, que se contrai, e ele teve uma cãibra no corpo inteiro. E aí, irmãos, Marcos capítulo 15, versículo 37, diz assim: e dando um grande brado, Jesus expirou. E dando um grande brado, Jesus expirou. Só que quem expirou não foi Allan Kardec. Quem inspirou não foi Buda, Siddhartha Gautama, o nome verdadeiro de Buda, Siddhartha Gautama. Quem inspirou não foi Confúcio, nem Maomé. Quem inspirou, como é que é o texto? E dando grande brado, Jesus expirou. Quem expirou não foi nenhum desses, foi Jesus. E sabe o que aconteceu? Da hora sexta à hora nona, houve trevas sobre toda a terra. De meio-dia às 15 horas, houve trevas em toda a terra. Jesus tinha dito antes: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Não era um qualquer que estava na cruz, porque a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as pedras, e os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que dormiam foram ressuscitados, porque o universo entendeu que era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que estava naquele madeiro, naquela cruz, pela minha vida e pela sua vida. Os mortos ressuscitaram. O centurião, que não tinha vínculo com Deus, olhou e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? E aí, queridos, Cristo morre na sexta-feira. Morreu. No sábado, José de Arimateia, se eu não estou enganado, com Nicodemos, vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus para sepultar. Ele tinha um túmulo novo e falou assim: ó, você pode me dar o corpo de Jesus para eu sepultar no meu sepulcro? Pode levar. Aí José de Arimateia leva o corpo de Jesus e coloca lá no seu sepulcro. Envolve Jesus em um lenço fino, coloca Jesus lá e sela a pedra, e coloca a pedra. Aí foram para Pilatos e disseram assim: ó, o negócio é o seguinte, eu ouvi uma conversa, uma história, de que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Ele não vai ressuscitar coisíssima nenhuma. Então, para não dar mole, para não dar ideia, vamos reforçar lá a guarda, vamos colocar mais guarda. E vamos fazer algo para que isso não aconteça. Para que os discípulos vão lá e roubem o corpo de Jesus e venham com essa conversinha fiada de que Jesus vai ressuscitar. Pilatos: não, beleza, então vai lá e manda selar a pedra. Coloca lá uma pedra pesando 1,5 toneladas. Colocaram uma pedra lá no túmulo de Jesus, pesando 1,5 toneladas. Colocaram a pedrona lá, colocaram o selo romano, e aí colocaram guardas. Jesus estava já todo envolto em um lenço fino, que era uma espécie de um gesso. A pessoa ficava praticamente engessada nesse lenço fino, e está Jesus lá, e guardas, e a pedra lá pesando 1,5 toneladas. Eu pergunto para você, amada igreja, nessa noite: o que adiantou os guardas, a pedra, o selo? A Bíblia diz que domingo pela manhã, Maria Madalena foi ungir e embalsamar o corpo de Jesus, e quando chegou lá, Jesus não estava lá, havia ressuscitado para todo sempre, está vivo aqui esta noite.
Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo para todo sempre. E Jesus saiu daquele sepulcro. Jesus saiu e está vivo para todo sempre, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu quero encerrar nessa noite dizendo do grande prêmio que Jesus recebeu de Deus. O grande prêmio que Jesus recebeu de Deus, após tudo isso, de ter feito tudo isso em prol da minha vida e da sua, Deus dá um prêmio para Jesus, que é Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9, que diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse foi o prêmio que Jesus recebeu, e Jesus está sentado à destra do Pai, e está olhando o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, e dizendo assim para você: em 2021, não dê ouvidos ao diabo, que é um mentiroso, dê ouvidos somente a mim, e eu vou cuidar de ti, porque eu sou o seu Deus, e eu sou o teu Senhor, e eu vou abençoar a sua vida. Ele foi dito em silêncio numa cruz, para mostrar que o verdadeiro amor não é falado, é vivido. Deus te ama, e te ama muito. Ninguém nunca te amou o quanto Ele te amou, e sempre lhe amará. Amém?